Fala pessoal, aqui é o professor Leandro. Na aula de hoje nós vamos recapitular alguns pontos importantes sobre a globalização. O primeiro deles é que a globalização não tem uma data de início. Não é um fenômeno ou um evento que é marcado certinho por uma data no calendário. Sim, é um processo contínuo. Inclusive, para alguns, a globalização teve início nas grandes navegações. O mundo conhecido era muito menor. Europa, Norte da África, Oriente Médio. Porém, com as navegações, novas áreas foram conhecidas. O continente americano, o continente asiático e até partes da África e outras regiões do planeta. E o mundo passou a ser um mundo maior neste sentido. Vale também ressaltar que a globalização ela é um processo ligado ao capitalismo. E nesta época, no século XVI, o capitalismo era o capitalismo comercial. Desta forma, o que era importante nessa época era ter terras, colônias, e o comércio entre metrópoles e colônias é o que marcava a divisão internacional do trabalho. As metrópoles forneciam produtos manufaturados e técnicas, já as colônias elas eram responsáveis por fornecer matérias-primas. Também podemos dizer que a globalização ela se intensificou ou mesmo surgiu em meados do século XX, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial. Neste período, grandes avanços tecnológicos aconteceram, especialmente por conta da Guerra Fria. Satélites, meios de comunicação e mesmo coisas que foram criadas para a Segunda Guerra Mundial. Também é interessante nós pensarmos que o mundo, como nós conhecemos hoje, com muitos países, ele é relativamente recente. Porque durante o século XVI, XV, XVI, XVII, o mundo era controlado apenas por pequenas potências. Se vocês olharem aqui o mapa, vocês vão notar que até 1949, 1950, 1960, essas áreas todas pertenciam a poucos países europeus, eram controlados por alguns países europeus. E esses países se tornaram independentes apenas após a década de 60, 70. Então, o mundo como nós conhecemos hoje, o mundo globalizado, ele é entendido dessa forma, com a nossa cabeça hoje de 2020, pensando em muitos países e a interação comercial, o fluxo de pessoas que existe entre eles. Porém, muitos desses países nem existiam após o final da Segunda Guerra Mundial. Então, é interessante a gente escolher um pouco entre essas duas, mas sem muita preocupação, porque o que importa é entender que a globalização é um processo, ou seja, teve início talvez no século XVI com as navegações e se intensificou principalmente após a Segunda Guerra Mundial, com a independência de muitas antigas colônias e os avanços tecnológicos. Quais são os meios que permitem a globalização? Vai criando um conceito na tua cabeça do que é globalização. Porque se você tiver esse conceito na sua cabeça, você vai conseguir pegar as características da globalização. E é aí que está. Então, quais são os meios que permitem a globalização? Ou seja, quais são os meios que permitem os fluxos de pessoas, de dinheiro, de mercadorias, de serviços por todo o planeta? O meio é a parte técnica que permite o fluxo. Então, os meios eles são basicamente divididos em dois, os meios de comunicação e os meios de transporte. Eu separei algumas imagens dos meios de comunicação e dos meios de transporte. Quanto mais avançado nós estamos nesse processo de globalização, mais avançado tecnologicamente ficam esses meios. Por exemplo, eu me lembro de um fato que aconteceu comigo. Em 1996, a minha mãe e o meu pai foram fazer uma viagem para o exterior. Eles foram para os Estados Unidos passar uns 20 dias lá. E eu lembro que eu e meu irmão ficamos em casa. E nós conseguimos falar com a minha mãe e com meu pai apenas uma vez num período de 20, quase 30 dias. Hoje, quando uma pessoa vai fazer uma viagem internacional, vocês já notaram que no aeroporto você sabe o que ela está fazendo, quando ela chega, o hotel que ela fica, os monumentos ou os pontos turísticos que a pessoa visita. Inclusive, perde até um pouco o sentido chegar de uma viagem e as pessoas se reunirem para contar como foi.
Na época, eu estava contando essa história pessoal minha, eu lembro que quando minha mãe e meu pai voltaram, primeiro que era muito difícil para as pessoas assim da minha classe social, classe média, tudo mais, fazerem viagens, porque era muito caro. Eles foram porque teve um negócio que eles fizeram na igreja lá. Mas eu lembro quando eles voltaram, todo mundo se reunindo, querendo saber como foi, para eles contarem como que era a Disney, como que era as coisas lá nos Estados Unidos. E pra gente era uma grande novidade. Hoje, primeiro que você pode fazer uma viagem internacional da tela do seu computador. É só você entrar no Google Earth e procurar qualquer lugar e ali você consegue fazer uma viagem dentro da cidade, vem por tudo. Segundo, que o YouTube ele permite que você faça esse tipo de viagem assistindo ali pessoas que são blogueiros, youtubers, que mostram todos os monumentos ali, os pontos turísticos para vocês. Inclusive tem um canal legal que eu gosto de assistir, que é o Estevão pelo Mundo. Ele viajou até para a Coreia do Norte já. Então a gente começa a conhecer lugares mesmo sem sair de casa. Então isso é muito legal. Com os avanços tecnológicos, tanto a comunicação como os transportes, eles ficam cada vez mais rápidos e a gente consegue acessar partes do mundo que a gente não conseguia antes desses meios surgirem. Você já pensou como que era isso anos atrás? Imagina só o tempo que levava para uma viagem de Portugal até a América. Ou uma viagem de trem cruzando os Estados Unidos da costa leste para a costa oeste, com as locomotivas a vapor, os transportes públicos. Imagina só como demorava para as pessoas se deslocarem de um lugar até o outro. E hoje? Qual é o tempo de deslocamento das pessoas? Qual é o tempo da comunicação? O quanto de paciência que você tem quando você envia uma mensagem no WhatsApp e a pessoa que está do outro lado demora 3 segundos para responder depois de ter visualizado. Ou quando você clica num site da internet, ele fica carregando mais do que... Você teria paciência de esperar uns 5 minutos? Hoje em dia, vejam aí meios de transporte altamente tecnológicos. Estou brincando, pessoal. Hoje em dia, os meios de transporte estão cada vez mais rápidos e tecnológicos. Inclusive tem um avião aqui no centro que era um avião de passageiros que quebrava a barreira do som, o famoso Concorde. Este avião ele foi tirado de linha, mas ele conseguia fazer uma viagem da Europa para os Estados Unidos em questão de 3 horas, mais ou menos. O que hoje demora muito mais. Carros velozes, trens de alta velocidade. É incrível você fazer uma viagem de um lugar para o outro que tem 300 km de distância em 1 hora. Isso os trens já conseguem fazer no Japão, na Europa. Os trens de alta velocidade praticamente cobrem toda a malha ferroviária do continente europeu. Navios maiores que conseguem transportar muita carga e até alguns projetos para o futuro, como drones que vão transportar pessoas. Então, os meios de transporte eles evoluíram assustadoramente e vão continuar evoluindo, principalmente em termos de segurança, é o que a gente espera. E a gente vai terminar essa aula falando, eu queria que vocês descobrissem o que representa esta imagem aqui. Então eu vou dar um tempo para vocês pensarem e eu já volto. Ótimo. Vocês devem ter percebido que o mundo está diminuindo de tamanho, desde 1500 até hoje. Na realidade, o nosso planeta continua do mesmo tamanho que ele sempre foi. Porém, como nós conseguimos fazer uma viagem de um canto ao outro do planeta, de um lugar para o outro, de maneira muito mais rápida, a impressão que nós temos é que as distâncias estão encurtando. Isso é uma coisa fantástica, você pode perceber no seu dia a dia. Você já fez o trecho que você está acostumado a fazer de carro? Você já fez esse trecho a pé? Já viu como a distância é muito maior, aparentemente? A mesma coisa está explicada nessas imagens. Como o tempo era muito longo para fazer uma viagem, por exemplo, da Europa para o Brasil, a impressão que dá é que o mundo era muito maior. Hoje, com a velocidade dos meios de transporte e comunicação, as notícias elas correm o mundo inteiro em questão de segundos e as pessoas podem circular de um ponto ao outro do planeta em questão de horas. Tudo isso graças a esses avanços. Já dá, neste momento, para criarmos um conceito do que é
o processo de globalização. Tem algumas palavras aqui para ajudar. O que é a globalização? A globalização, ela é um fenômeno, é um processo que ele vem se desenrolando com o tempo. Está ligado completamente ao sistema capitalista. Apesar de existirem projetos de globalização, até mesmo socialistas. Durante a União Soviética, muitos acreditavam e pensavam que era possível expandir o socialismo para o mundo todo. Porém, nós vamos sempre relacionar, na geografia, nas questões de vestibular, globalização ao capitalismo. A globalização é um processo, é a atual fase do sistema capitalista. O capitalismo ele é dividido em fases. Essas fases são capitalismo comercial, industrial e financeiro. Nós estamos na atual fase do sistema capitalista financeiro da globalização. Então, ela é a atual fase do sistema capitalista. Ela é marcada pelos avanços tecnológicos nos meios de transporte e comunicação. Esses meios de transporte e comunicação estão cada vez mais rápidos e melhores, o que tornam os fluxos que acontecem dentro do planeta cada vez mais intensos. Esses fluxos eles podem ser de pessoas, de cultura, como vocês estão vendo na tela, de tecnologia, de informação, de serviços, de produtos. E estes fluxos nos dão a impressão de que o mundo está ficando cada vez menor, já que eles acontecem de maneira mais rápida. Hoje, não sei você, mas eu não entendo a China como algo tão distante da minha vida. Afinal de contas, eu posso entrar num site na internet e comprar um produto que vem diretamente de lá. Eu não vejo o Cazaquistão, ou a Mongólia, ou o Turcomenistão tão distantes assim da minha vida. Afinal de contas, eu posso abrir o YouTube e ver ali vídeos de viajantes mostrando todos esses lugares bem de perto. Eu não entendo que a cultura ela se homogeneizou. Eu imagino, pessoal, que a cultura global ela passa a ser mais difundida. Nós consumimos produtos que são comuns nos Estados Unidos, na Europa. O mercado brasileiro não é tão diferente de um mercado alemão. Porém, nós entendemos também que algumas coisas elas podem, culturalmente falando, ser deixadas mais de lado. Um jeito de falar, um jeito de se vestir. Quem é o caipira? Se alguém sai de São Paulo e vem para o interior de São Paulo, vai encontrar o caipira tradicional, chapéu de palha, mascando aqui uma palhazinha na boca, com camisa xadrez, tocando moda de viola, parece que está numa festa junina. Essas pessoas muitas pessoas podem manter estes hábitos, mas a maioria não tem. Hoje ninguém vai se estranhar saindo dos Estados Unidos ou do Japão e vindo para o Brasil, caindo aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, ou qualquer outro estado do Brasil, numa cidade grande, vai perceber muita diferença. Não vai perceber. Nós somos muito parecidos. Recentemente eu fui para o continente africano e, apesar das pessoas terem uma imagem mais selvagem do continente africano, se você fechar o olho e abrir do nada ali e você estiver, por exemplo, na cidade do Cabo, é a mesma coisa que você está no Rio de Janeiro ou em Florianópolis. As coisas não mudam muito. Há uma certa massificação e uma certa, olha a palavra, homogeneização, certa. Porém, essa palavra quase sempre está errada nas questões do vestibular. Mundo homogêneo? Você está maluco? Tudo igual? Todo mundo falando a mesma coisa? Curtindo o mesmo tipo de coisa? Realmente, há uma certa padronização de costumes, porém, como você saberia de culturas incríveis se não fosse o próprio processo de globalização? Talvez você nunca imaginaria que do outro lado do mundo pessoas comem coisas que a gente não está acostumado a comer. Danças que você nunca imaginava que as pessoas faziam, rituais, tipos de alimentação, músicas, e tudo isso acontece graças ao processo de globalização. Eu desafio vocês, encerrando essa aula, a fazer o seguinte: escrevam um conceito de globalização próprio. Defina você o que é o processo de globalização. Tenha em mente tudo que foi mostrado nos slides da aula de hoje. E também faça uma lista dos aspectos positivos e negativos do processo de globalização. Como que a globalização interfere na vida das pessoas? Como que a globalização interfere na economia? Como que a globalização interfere no acesso aos produtos? E eu já preparo você desde já para a nossa próxima aula. Na próxima aula vamos falar sobre indústria.
como que é a indústria no mundo globalizado. Eu espero você na próxima aula e que você tenha gostado bastante dessa aula e aprendido pelo menos alguma coisa nova. Eu vou ficar bastante feliz. Um abraço e até a nossa próxima aula.